Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Conversas da Alma. Lembrem-se de subscrever o nosso canal oficial na plataforma www.conversasdaalma.tv, onde poderão aceder a mais de 260 entrevistas e novidades disponíveis na nossa plataforma oficial. Subscrevam a nossa newsletter também para receberem as notificações com todas as novidades e entrevistas do canal, porque de outra forma não conseguirão estar atualizados sobre as entrevistas e iniciativas que estamos a lançar. Sigam-nos no Facebook em Conversas da Alma, no Instagram em canal Conversas da Alma, partilhem nas vossas redes e coloquem like, que é muito importante para nós. Gostaria de salientar que damos total liberdade aos nossos convidados para apresentarem as suas ideias e convicções e defendemos o seu direito à livre expressão, porque este canal é totalmente isento de manipulações ideológicas e censura. Neste especial Antártida, dividido em 4 entrevistas seguidas, iremos falar dos segredos que envolvem desde sempre o continente da Antártida com o nosso convidado Dr. Vítor Pires Teixeira. A Antártida, o 6º continente, é uma região remota da qual pouca informação nos chega, mas sobre a qual muitos eventos de relevante magnitude têm acontecido, principalmente neste último século. Considerada a região mais remota e misteriosa do nosso planeta, tem sido alvo de uma corrida pela sua conquista e exploração que evidenciam um interesse inusitado e oculto por um território inóspito e aparentemente estéril. Passando pelos relatos de portugueses e outros navegadores, à Alemanha nazi e ao panorama pós-Segunda Guerra até ao presente, vamos discutir nesta entrevista os eventos mais relevantes associados a este território e como estes evidenciam a probabilidade da existência de uma possível breakaway civilization com tecnologias e conhecimentos que, se reveladas ao mundo, o paradigma atual jamais seria o mesmo. Surpreendam-se com toda a informação que o Dr. Vítor vai partilhar neste tema polémico. O Dr. Vítor Pires Teixeira é psicólogo clínico de formação, investigador nas áreas da filosofia, história e estudos esotéricos e atualmente trabalha em análise de dados no ramo das tecnologias de informação. Desde muito novo que se interessa e dedica ao estudo de 3 ramos fundamentais da experiência humana, como são a mente, o espírito e a história geo e cosmográfica do homem neste plano. E é com base neste último que trazemos hoje para debate um tema de relevância da nossa atualidade. Lembrem-se que aqui apenas terão 10 minutos desta entrevista e que, para a visualizarem na totalidade, terão de se inscrever em www.conversasdaalma.tv e subscrever o plano Gold. Ajude-nos a construir um canal fora do sistema e que investiga e partilha conteúdos que não encontrarão nos canais de televisão atuais. Dr. Vítor Teixeira, bem-vindo ao Conversas da Alma. Olá César, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Claro que, obviamente, temos aqui muitas perguntas para te fazer, porque sei que és um estudioso dos mistérios e segredos da Antártida, e isso é um tema também apaixonante que todos nós estamos aqui à espera daquilo que tu nos vais transmitir e partilhar connosco. E, portanto, uma das perguntas que eu tenho, a primeira pergunta na realidade é: quais foram as descobertas mais surpreendentes e relevantes que tu encontraste ao pesquisar a Antártida? Sim, pronto, isto vai ser o core da nossa conversa hoje, porque são tantas as coisas, tantos os factos e peculiaridades da questão relativa à Antártida, que vamos ter muito por falar. São vários os temas e de certeza que no fim da nossa conversa vais ver que foram muitos os factos que eu descobri que estão acessíveis a todos. Atenção, eu não sou ninguém especial, eu sou psicólogo de formação, sou investigador já há muitos anos de vários assuntos. E a Antártida, apesar de parecer ser um assunto um bocado inusitado até para a programação deste canal, porque basicamente estamos a falar de uma região do globo terrestre, porque não a Austrália ou a Indonésia, mas não, a Antártida. O que é que isto tem de especial? E a Antártida, se nós formos pesquisar a fundo todos os eventos e histórias recentes e não só, também antigas, relacionadas com este território, vamos ver que não é tão simples como um simples território coberto de gelo onde só existem pinguins. Que é essa aquela ideia que nós temos popular em geral sobre a Antártida. É um sítio inóspito, remoto, estéril e que só tem gelo e pinguins lá dentro. Se formos ver a fundo, vemos que não é tão simples assim
e que se calhar conseguimos encontrar chaves e peças deste puzzle grande que todos nós que procuramos a verdade e descobrir a razão de várias coisas e as verdadeiras histórias que estão por trás da história, vamos perceber que na Antártida, nesse sítio tão inóspito e indiferente, podem estar chaves cruciais para o entendimento do panorama geral e do paradigma global em que estamos inseridos atualmente. Para isso é preciso fazer uma viagem no tempo até aos primeiros relatos de descoberta da Antártida e depois, com mais foco, falaremos então do que se passou em relação a ela neste século XX, que é aí que está, digamos, o sumo de todos estes mistérios e situações que parecem ocultas relacionadas com esse território. Por isso eu não posso responder diretamente a essa pergunta assim tão facilmente. Vamos ter que, no desenrolar da conversa respondendo ao longo da tua... e do programa, exatamente, vamos fazer isso. E até, como eu sou uma pessoa que gosta de mostrar aquilo que eu digo, gosto de comprovar aquilo que estou a dizer, não só para também comprovar a veracidade dos fatos que eu estou a relatar, mas também para suscitar nas pessoas um interesse e uma curiosidade que as estimule a ir procurar por si, a investigar por si estes assuntos. Por isso, é uma regra de ouro para todas as pessoas que estão a ver este programa e para todas as pessoas que seguem esta demanda, esta cruzada da busca pela verdade. Não se fiquem só a ouvir o que os outros têm para dizer. Ouçam, absorvam e vão procurar por vocês. Tentem chegar vocês às vossas conclusões, porque todos pensamos melhores que poucos e pode ser que haja alguém que ainda pode descobrir mais coisas do que aqueles que já julgam saber tudo, não é? Por isso... Nós nunca sabemos nada, na realidade, nunca sabemos nada. Quanto mais aprendemos, mais vemos que falta muito, muito, muito mais para descobrir. Uma vida inteira não chega. Por isso é que a informação é tão importante, a história é tão importante, e aquilo que nós vamos vendo ao longo destes estudos é que percebemos que a história não só é manipulada, como editada a bel prazer por quem vai controlando as coisas ao longo do tempo. E isso é lamentável, é catastrófico até para o nosso entendimento do mundo e do homem, mas cabe-nos a nós lutar contra isso e pesquisar a fundo aquilo que parece mal explicado. Por isso, se calhar, eu começaria por explicar basicamente o que é a Antártida, só como tema introdutório, e depois passaria então para algumas imagens que eu acho que são relevantes nesse encadeamento, porque aqui a ideia no programa de hoje será fazer uma explicação da relevância da Antártida no nosso plano, de um ponto de vista cronológico, que será mais fácil para entender toda a sucessão de eventos que têm acontecido e que podem também levantar um pouco o véu sobre esse interesse inusitado num território tão desinteressante aparentemente. Portanto, então a Antártida, o que é que podemos dizer sobre ela? A Antártida, como todos sabem, é o 6º continente. É um território enorme que se encontra no extremo sul do planeta, no Polo Sul, um pouco maior que a Austrália. É considerado um continente, é o 6º continente, e os primeiros relatos que nos chegam da Antártida, pelo menos registados na nossa história recente, chegam-nos das tribos Aús, que são as tribos que habitam aquela que foi conhecida como a Terra do Fogo, que é a ponta extrema ao sul da América do Sul, junto ao Estreito de Magalhães. Foram tribos que foram encontradas pelos navegadores da altura. E essas tribos Aús têm na sua historiografia o relato da existência de um país do gelo a sul. O primeiro relato que existe é de 650 a.C., para terem uma noção, por essa tribo, e que esses relatos indicam que não só tinham conhecimento da existência desse território a sul, como o visitavam. Esse é o primeiro relato que nos surge sobre a Antártida. Depois, mais oficialmente e com o maior impacto em termos literários da nossa história, surge nos gregos as possíveis primeiras referências a esse território. Surge em 350 a.C. por Aristóteles, que era um cartógrafo matemático grego, que ajudou a desenhar aquilo que conhecemos como o mapa mundi grego, que não sei se já viste, César, mas é um mapa que os gregos seguiam, que basicamente englobava a Europa, o Norte, o Ártico, ou chamada Hiperbórea. Depois, a leste, havia uma porção da Ásia, a que davam o nome de Ásia mesmo, e depois havia o norte da África representado, a que davam o nome de Líbia. Pronto. E Aristóteles, quando confirmou esse mapa mundi, deixou duas notas, deixou duas ressalvas. Disse que existiam ainda, muito provavelmente, 2 territórios ainda por encontrar e cartografar, sendo que um deles seria no extremo sul. Pronto, esta é a primeira referência literária, historiográfica que nós temos da Antártida aqui na Europa e no mundo ocidental.
que surge em 350 BC. Depois, mais tarde, poucos anos depois, essa teoria, ou essa referência, é confirmada teoricamente por Ptolomeu. Ptolomeu também um conhecidíssimo matemático, cartógrafo grego, que confirma o mapa mundi grego e que confirma, baseado em Aristóteles, que sim, que tudo indica que existe uma terra a sul, no extremo sul do nosso plano, e a qual deu o nome de Anti-Ártico. É daí que deriva o nome Antártica, porque representa aquilo que está no extremo oposto do Ártico, que era o que já era conhecido pelos gregos. Por isso é o Anti-Ártico, Antártica. Há uma curiosidade muito engraçada que também remete a Portugal, e ao longo desta nossa conversa eu vou reforçar a relevância e a importância de Portugal nisto tudo, porque Portugal tem uma importância ímpar em quase tudo que nós sabemos da nossa história recente. Há uma referência curiosa relativamente ao nome da Antártida no contexto português, porque é em português que a Antártida tem o nome Antártida, com DA no fim. Em todo lado é Antártica. Não te estou a ouvir, Seda? Acho que estás em mute. Porque normalmente é Antártica. Exatamente, que deriva do nome grego anti-ártico. Faz todo o sentido de ser Antártica. Mas em português não. Em português nós somos conhecidos por essas peculiaridades e por interpretar o mundo e a vida de uma maneira muito sui generis. Nós chamamos Antártida. Porquê? Porque é uma referência ou uma homenagem à Atlântida. Ou seja, renegamos a etimologia do Ártico, dos gregos, e demos o nosso toque, o nosso tempero, não é? E visto que o nacionalismo português está envolto em muito misticismo, esta comparação ou referência à Atlântida, dando o nome de Antártida, tem uma razão de ser, porque é uma terra remota, misteriosa, ainda por descobrir, explorar, então ficou conhecida assim como Antártida. Acho isto muito curioso. E é pegando nesta questão da interpretação portuguesa deste território, da importância portuguesa da navegação e na possível descoberta deste território, que eu ia começar por partilhar o ecrã, para mostrar umas imagens que eu acho que são muito interessantes, que acho que vão ser relevantes para esta conversa. Por isso eu vou partilhar rapidamente. Eu tenho aqui... Consegues partilhar? Não, aqui diz que o host não permite o screen sharing. Então vamos tentar dar permissão. Como é que a gente faz isto? Então eu vou tentar... participantes, segurança... Permitir que participantes compartilhem tela. Vê lá agora. Eu faço. Pronto, vamos lá então. Ok. Acho que vai dar. Agora sim. Estás a ver o meu ecrã? Fantástico. Ótimo, pronto. Vou pôr isto então em... O famoso mapa de Piri-Reis, não é verdade? Exatamente. Pronto, vamos começar por aqui, que é a primeira referência cartografada de terras austrais, do famosíssimo mapa de Piri-Reis, que toda a gente já, que se está sempre estes assuntos, já ouviu falar. É um mapa que surge em 1513 no Império Otomano, supostamente derivado de um navegador e cartógrafo turco chamado Piri-Reis. Eu ponho isto em causa, pronto, porque estamos a falar do Império Otomano, estamos a falar de mapas, quem eram os grandes cartógrafos e mapeadores da altura eram os portugueses, e depois a curiosidade do nome, que é Piri-Reis, que parece que é Pires-Reis, é muito aportuguesado, não parece o nome de um turco, mas pronto, isto são ilações minhas. Pires como tu, Vítor Pires Teixeira. Exatamente, curiosamente. Pronto, isto é uma hipótese que eu ponho, só uma curiosidade, visto que nós na história temos sempre estes detalhes mal explicados. A verdade é que surge este mapa com bastante detalhe de terras completamente desconhecidas na altura, ou ainda por cartografar na altura, 1513 no Império Otomano, em que aparecem aqui neste lado, no canto superior direito, estas terras, estes territórios, que são os primeiros indícios cartografados de terras austrais, ou seja, terras para além do fim da América do Sul. Porque depois, ao percebemos também como é a geografia da Antártida, a Antártida não é só um bloco de terra único, tem ilhas também. E é natural que estes pedaços de terra aqui se refiram a essas ilhas, e estes pedaços de terra vêm no mapa descritos com esta curiosa e simpática descrição. Terras pertencentes aos infiéis portugueses. E reforço aqui... Claro. Inimigos eternos, não é? Claro. E eu reforço a importância da palavra pertencentes. Não é terras encontradas, vistas, avistadas, cartografadas, não. É pertença. Estamos a falar de pertença. Ora, isto levanta aqui muitas questões. Porque todos nós sabemos que quem está interessado por este contexto histórico
A inteligência nasce muito aqui, a inteligência, a espionagem nasce muito aqui, e os portugueses guardavam segredo de muita coisa. E o que nos chega hoje é muito manipulado, muito editado, e certamente o que isto pode indicar é que os portugueses não só foram ao Brasil, não só esperaram por Fernão Magalhães para fazer a passagem do Estreito, como já na altura, muito antes, já palmilhavam tudo o que era mar e chegaram, quem sabe, a todo lado e mais algum. E provavelmente reclamaram território naquilo que chamamos hoje de Antártida, o que é fabuloso e é groundbreaking em termos históricos. Só que, pronto, isto nunca é relevado e existe uma razão do porquê. Seguindo em frente, depois deste mapa de Pirarreiros 1513, temos um mapa, temos uma referência feita por um navegador pouco conhecido, que é João Afonso, um navegador que se incompatibilizou com Dom Manuel I e foi viver para a França. E estando em França, em 1528, lança um livro chamado Viagens Aventureiras, no qual afirma ter estado numa região austral no qual o dia durava 3 meses. Ora, de acordo com o que nós conhecemos geograficamente, a posição longitudinal do território antártico, parece ser uma referência óbvia ao Polo Sul e a esse território. Por isso, é outra referência que aparece da historiografia em 1528, num livro feito por um navegador português. Poucos anos depois, nomeadamente 3 anos depois, em 1531, surge um cartógrafo francês chamado Hortense Finet, que muito provavelmente baseado neste livro de João Afonso, faz um mapa que contém isto, que estamos aqui a ver do lado esquerdo. Uma representação quase fidedigna da Antártida como a conhecemos hoje, o que é extraordinário, em 1531. E, para além disso, dessa curiosidade de ser tão fiel à realidade, supostamente, tem 2 inscrições que são super importantes e reveladoras. Esta ao meio, que diz Terra Austral recentemente descoberta, mas não plenamente conhecida, e depois esta curiosíssima, região brasileira. O que é muito curioso, região brasileira aqui, o que é que isto querá dizer? Isto, na minha interpretação, é algo que está ligado ao Brasil no sentido de que é território ao qual os portugueses chegaram em toda a sua exploração da América do Sul. E devido à confusão e novidade de tudo isto, deram-lhe o nome que demos ao Brasil. Pronto, é a região brasileira, em vez de ser a região austral, é a região brasileira. Mas é mais uma evidência, mais uma prova de como os portugueses foram muito mais além e provavelmente reclamaram território. Pronto, fica este outro exemplo. Muito interessante. É muito interessante. Outro grande exemplo é este mapa lindíssimo, que isto é uma autêntica obra de arte, também feita por um português, um geógrafo chamado João Batista Louveia, em 1597, isto é tudo muito próximo. Fez este mapa lindíssimo chamado Teatro Mundi, em que é fantástico como a representação dos territórios como os conhecemos estão muito fiéis àquilo que já temos hoje. É inacreditável. Até porque estes são mapas feitos pelo ar, portanto, vistos pelo ar. Portanto, como é que eles chegaram? Parece que sim, não é? É tão fiel, é tão fidedigno que é inacreditável como é que fizeram isto. E o mais curioso, para além de tudo isto, é que temos esta terra gigante aqui em baixo, que claramente é a Antártida, a que ele deu o nome de Frígida Zona Fria, e depois tem inscrições também muito curiosas. Logo aqui, diretamente a sul, abaixo da África, temos esta inscrição que diz isto: Região dos Papagaios, assim chamada pelos lusitanos, devido ao incrível tamanho que nela têm as ditas aves. Isto em 1597. O que os historiadores hoje dizem, os historiadores reconhecem a autenticidade deste mapa e desta frase, o que os historiadores interpretam é que os portugueses avistaram pinguins. Pronto. E devido à novidade que eram aquelas aves na altura... Exatamente. E como o papagaio era uma ave nova encontrada na América do Sul, vai tudo a eito, é tudo papagaio. Pronto. Faz sentido. Faz algum sentido ser chamado de região dos papagaios. Mas é curioso como existem tantos mapas com zonas da Antártida claramente associadas a Portugal. Mas claramente, sem dúvida alguma. Há aqui outra referência também curiosa, que é Terra do Fogo. Isto remete àquilo que eu estive a dizer ao bocado dos Aús, que é o primeiro registro histórico que nós temos. E, curiosamente, João Batista Louveia meteu a Terra do Fogo aqui, já na costa antártida. Não nomeou como a ponta da América do Sul, mas já aqui dentro. Por isso, também há aqui uma curiosidade, o que pode também indiciar, através desse relato dos Aús, que a Antártida já foi habitada recentemente também. Já para não falar de há milhões de anos, mas isso é o que a geografia comprova e mostra. Pronto, outro exemplo excelente para percebermos não só a história da Antártida na nossa história e a ligação de Portugal a ela, que está em todo lado. Portugal está ligado a tudo.
Nós não chegamos só ao Brasil, à África, à Índia. Não há só a suspeita que é verdade que chegámos ao Canadá e à Austrália, fomos os primeiros, mas também é escondido na história oficial esta situação da Antártida. E por fim, só vou mostrar mais um mapa também da altura, feito por outro português, muito semelhante ao anterior que estivemos a ver, Manuel Godinho Herédia, navegador e cartógrafo, que em 1606 faz este mapa, novamente aqui com uma Antártida muito bem mostrada, com uma estação enorme, e novamente, a sul da África, temos uma inscrição. E a inscrição diz isto: portugueses com artilharia, ano 1606. Muito obrigado a todos por estarem connosco. Um grande obrigado ao Vítor por estar aqui realmente a partilhar tanta informação tão bem organizada e tão esclarecedora, tão elucidativa, que eu acho que foi um trabalho hercúleo que merece todo os nossos parabéns e realmente fantástico, que eu acho que as pessoas vão adorar e vão pesquisar e vão compreender melhor o papel dos portugueses, a influência que nós também tivemos e temos ainda no mundo. E realmente vamos lá embora a despertar portugueses, porque nós somos muito mais do que isto que nós vimos agora diariamente de corrupção, este espelho de corrupção que nós vivemos. Somos muito mais do que isto. Vamos lá despertar, a trabalhar e a abrir essas consciências para criar um Portugal mais iluminado. Muito obrigado. Bem, César, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. E votos de contínuo sucesso para o teu canal e espero que um dia possamos repetir novamente este tipo de conversas, porque são mesmo conversas da alma e muito, muito importantes. Há muito para falar. Muito obrigado, César. Sim, muito obrigado nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.